Bom, nosso grupo ficou com o campo elétrico e o poder das pontas. E o poder das pontas é a característica que as cargas elétricas em excesso têm de se concentrarem na superfície mais pontiaguda ou de menor raio dos corpos condutores. E aí, com esse acúmulo de cargas, essas pontas elas se formam um campo elétrico mais intenso, como dá pra ver nessa imagem aqui do lado. Bom, agora vem a pergunta do porquê esse princípio aparentemente fácil é tão importante. Mas para isso, para a gente entender essa pergunta, a gente precisa ver um pouco sobre os para-raios e a gente vai estar vendo logo mais a seguir. O para-raio é instalado em diversos edifícios e tem a finalidade de proteger a redondeza dos perigos de uma descarga elétrica durante as tempestades. Seu trabalho é bastante simples. Ele age como haste metálica, posicionado numa região elevada e ligado por um fio condutor diretamente na terra. O para-raio, devido ao poder das pontas e o maior acúmulo de carga, ele cria um campo elétrico na atmosfera maior do que dos outros objetos ao seu redor. Assim, fica muito mais provável que a sua capacidade elétrica do ar seja superada na direção dos para-raios. A partir de um para-raio, toda a energia de descarga elétrica ela é dissipada pelo aterramento. Embora tenha esse nome para-raio, a função dele na verdade não é fazer com que os raios não aconteçam, até porque não existe nenhum mecanismo ou aparelho que faça isso. Mas sua finalidade na verdade é dar um caminho seguro para as grandes cargas elétricas tão comuns em tempestades. Eu vou apresentar um experimento sobre as pontas e para isso nós vamos precisar de um palito de madeira, 2 partes de papelão, o alumínio, a tesoura para cortar, o canudo e uma cola para fixação. E assim fica o nosso experimento. Aí com o canudo, eu vou tentar eletrizar ele. Nosso experimento deu errado, mas era assim que ele tinha que funcionar. Isso se dá quando o condutor de forma não esférica é carregado eletricamente, as cargas não se distribuem de modo homogêneo para a superfície. Isso pode ser observado pelo afastamento das tiras de papel, que adquirem o mesmo tipo de carga do condutor e não são para elas repelidas, mas intensamente na região mais pontuda, onde se concentra a maior densidade. Agora eu vou apresentar primeiro o experimento sobre o poder das pontas, no qual você vai precisar de uma cartolina, aí você precisa cortar ela em forma de gota, assim, e de 2 tiras de papel de seda, e de um balão, no qual você vai precisar atentar ele ao seu cabelo, para que ele fique eletrizado. Fazendo isso, você encosta ele ao fundo da gota, aproxima seu dedo, aí você precisa retirar o dedo antes de retirar o balão. Aí fazendo isso, vocês conseguem perceber que a tira de papel de seda, que está mais próxima ao topo, ela está mais elevada em comparação à tira que está mais ao meio. Isso se deve ao poder das pontas, no qual a maior quantidade de carga elétrica está localizada nas pontas, enquanto mais ao meio ela vai se dispersando mais, fazendo com que na ponta o campo elétrico seja maior do que mais abaixo. Aí vocês podem perceber que a tira de papel de seda, essa está mais elevada e essa está mais baixa em relação à do topo.